Olá, vamos falar sobre o problema de pesquisa? Você conseguiu pensar em um problema de pesquisa? Lá no começo, quando eu falei do que era o projeto, eu já falava do tal do problema de pesquisa. Pega aí o seu bloquinho. Deixa eu ver. Aqui o meu, ó. Eu escrevo aqui. Escreveu algum problema para a gente poder pensar? Facilita. Se não escreveu, dá um pause. Para tudo. E tenta escrever um problema, uma pergunta de pesquisa que seja interessante. E aí depois você continue a assistir a aula. Caso você esteja muito perdido, vamos continuar. Então vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa bem interessante. O que é o problema de pesquisa? Eu coloquei aqui, é um questionamento teórico, tá? Que a pesquisa visa solucionar. Isso é como se fosse a grosso modo, né? Então é um problema teórico que ela visa solucionar. Normalmente eu falo para as pessoas se atentarem para a pergunta. Então, o problema de pesquisa, ele leva, na verdade, a uma boa pergunta. Eu já falei algumas vezes da pergunta aqui. Elaborar uma boa pergunta não é uma coisa simples quando a gente, na verdade, deixou de exercitar isso. Porque vamos combinar, né? Depois que enquanto a gente é estudante, a gente responde pergunta. O professor não vai chegar na sala e dizer: pessoal, vamos fazer perguntas sobre a minha disciplina, façam perguntas que nós vamos fazer uma prova só vocês dando as perguntas da disciplina. Normalmente são as respostas que a gente vai querer. Eu sou professora, eu sei disso. E aí de repente você chega no projeto de pesquisa e alguém vira para você e diz: qual é o seu problema de pesquisa? Qual é a pergunta que você quer responder? E aí a gente tem algumas dificuldades para solucionar. Então vamos tentar pensar aqui em como é que a gente pode ajudar, né? Como é que eu posso. Eu já falei disso aqui quando eu apresentei para vocês o projeto, o que era o projeto e a pergunta. Então só para relembrar, essa pergunta de pesquisa ela precisa de alguma maneira demonstrar que ela é relevante, que ela é realista, que o assunto, eu tenho uma clara visão de que essa pergunta leva a um assunto amplo ou limitado. E se é possível, por exemplo, aplicar um método estatístico. Isso tudo a gente já falou um pouquinho, era só mais para relembrar. Uma pergunta, deixa eu só tirar aqui para a gente poder. Uma pergunta representa uma necessidade de informação. Criança sai fazendo pergunta todo momento. Então, quem é pai, quem é mãe, como, né? Eu sou mãe aqui, a gente sabe que criança pergunta toda hora. Ela precisa de informações, não é? Por isso que ela pergunta, ela não tem nenhum problema com isso. Então, eu posso aqui perguntar para poder ter uma informação. Então, eu coloquei aqui 3 coisas que vocês podem exercitar, principalmente aqueles que estão meio perdidos aí. Pergunte-se: qual a maior dúvida sobre o tema que lhe interessa? Então, assim, eu olho para um tema, eu vejo, por exemplo, a gestão do currículo na escola e eu digo: como é que será que elabora a gestão desse currículo? Como é que o BNCC vai ser colocado para dentro dessa escola? Ou, nas engenharias, eu posso pensar: será que essa metodologia de construção ela pode ser facilitada se eu usar um tipo de máquina diferente, eles trabalham bastante hoje com materiais diferentes. Então eu posso pensar em uma pergunta. E os alunos têm muitas perguntas, eu acho isso muito legal. Só que a hora que chega aqui no projeto, ele parece que ele não consegue buscar aquelas perguntas que eles faziam em sala de aula pra gente. Então, se você tiver isso, você pode, por exemplo, procurar uma situação que te deixa muito curioso. Então, você leu alguma coisa e disse: nossa, isso aqui é... O que será que é a resposta disso? Se você ficou curioso, é um bom problema. É uma boa pergunta para solucionar. E que pergunta me fariam e eu não saberia como responder? Isso aqui é para aqueles mais avançados. Vamos pensar? Eu já estou pensando lá na frente, né? Nossa, eu vou procurar um emprego. E se eu chegar numa entrevista para trabalhar numa mega empresa de software, será que eles podem me perguntar sobre qual é o banco de dados mais seguros para utilizar em redes de comunicação, de não sei das quantas? Bom, se você
acha que alguém pode fazer essa pergunta para você um dia? Tem um emprego que você sonha e se para que você consiga a vaga que você quer, alguém pode fazer uma pergunta que te derruba? Essa também pode ser uma boa pergunta, para que você fique tranquilo e diga, olha, isso aqui agora ninguém mais me pega. Entenderam, gente? Então, existem algumas motivações que podem facilitar. Eu falei também da pergunta e hipótese, lembra? Então, qual é a pergunta que você tem? E qual é a hipótese que você pode levantar? Ou qual é a possibilidade de resposta para aquela pergunta? Não necessariamente ela vai ser uma resposta verdadeira. É claro, a gente busca que a resposta seja mais próxima à verdadeira, mas nem sempre isso vai acontecer. Se possível, indica-se enunciar o problema de forma de pergunta, em forma de pergunta. Só que é assim, ó, às vezes você chega e diz assim, como melhorar o rendimento? Rendimento do quê? Ou como melhorar a qualidade de vida dos pacientes? Então, sempre é bom a gente contar uma historinha antes. Então, por exemplo, em indústrias de transformação metal-mecânica, as empresas têm um problema sério de manutenção, cada parada pode gerar perdas e com isso atrasa a entrega de produtos finais. E com base nisso, como seria a melhor ou qual seria o melhor planejamento de manutenção de máquinas, por exemplo, no caso de torno, de soldagem, de fresa. Então, quando você começa a dizer um pouquinho dele aqui, você já diz para quem está lendo que você sabe porque você chegou naquele problema. Em alguns lugares, aí você dá uma olhadinha nos que entregaram antes, tá? O projeto, por exemplo, na sua faculdade, onde você está entregando. Em alguns lugares, eles colocam só a pergunta mesmo. Eu sempre gosto de dizer, faz o enunciadozinho e depois você faz a perguntinha no final. A cereja do bolo, né? Eu fiz aqui uma outra coisa, para lembrar da hipótese, que é uma proposição que possa ser declarada verdadeira ou falsa, testável e que pode vir a ser uma solução do problema. Então, você vai buscar uma solução para aquele problema. Só que você precisa lembrar que aquela hipótese que você levantou pode ser verificável. Isso também funciona, gente, para revisão bibliográfica. Às vezes você acha assim, não, é só se eu for para estudo de campo. Não, se você disser que uma teoria, ela vale para resolver alguns problemas, você precisa compreender aquela teoria. Se existe uma teoria que já foi colocada em práticas em outras situações, próximas a que você está estudando, pode ser que você já tenha um caminho mais aberto para chegar na solução. Então, mesmo em estudos de revisão, mesmo em TCC de revisão, a hipótese também existe. Você precisa pensar nela simples e direta. Em alguns trabalhos, as pessoas conseguem até colocar qual é a hipótese que ela tem. Ele coloca problema e hipótese. Em programas de mestrado, isso é necessário, totalmente, até para que você vá trabalhar nisso. De doutorado eu nem vou dizer, né? Porque afinal de contas o problema é um problema totalmente diferente, que uma hipótese que você vai provar. Mas na monografia ou no TCC, que é o que a gente está falando mais aqui, eu posso fazer uma pergunta de pesquisa e talvez eu ainda não consiga elaborar a hipótese. Isso não desmerece o seu trabalho, tá, gente? Isso não desmerece o seu trabalho, não nessa fase. Pergunta. Eu fiz uma brincadeira aqui, olha, com vocês. Quando eu dou essa aula, eu falo para eles assim, uma pergunta de pesquisa. Eu posso ser um super-herói? Boa, né? Ser um super-herói. Mulher Maravilha tá super aí na moda. Eu acho que seria interessante para Hollywood. Bom, a minha hipótese é que eu posso ser o super-herói que eu quiser. É uma hipótese. Eu posso ser o super-herói que eu quiser. Para eu poder provar se a minha hipótese é verdadeira, eu preciso saber se algumas variáveis realmente estão aí, né? São importantes e podem ser comprovadas, né? O que faz alguém ser um super-herói? Pô, salvar o planeta. Gente, eu sou professora. Eu acho que isso eu posso fazer. Aos poucos. Soltar teia pela mão. Nossa, não consigo. Eu solto chinelo às vezes pela mão. Isso assim. Os livros caem da mão, mas teia não consigo. Ter uma vida dupla, um disfarce. Professor na sala de aula é um, em casa é outro. Afinal de contas, a gente tem que ser diferente. Eu sou mãe também. Eu acho que disfarce, eu acho que eu dá para ter. Ser invisível. Gente, como professora, às vezes eu sou meio invisível. Já passei por situações assim.
Ter uma força absurda. Ah, isso eu tenho. Nossa, tenho muita força. Bom, será que com isso eu já posso provar minha hipótese? Ah, se eu puder provar minha hipótese, beleza. Vamos continuar a pesquisa. Então, gente, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, antes da gente partir para outra, rapidinho aqui. A pergunta e hipótese, vocês entenderam? Eu fiz uma brincadeira aqui, né, para poder mostrar uma pergunta e uma hipótese. Mas elas direcionam o trabalho totalmente. Ela vai te dar um norte onde você precisa chegar. E quais são vamos imaginar, as características que vão mostrar que você realmente levantou uma hipótese que é viável. No meu caso, legal ser eu acho que como professora, eu acho que eu quase sou uma Mulher Maravilha, hein? Como mãe, eu tenho certeza, isso, toda mãe é Mulher Maravilha, né? A gente sofre, mas a gente gosta. Então vamos lá, para brincar um pouquinho. Olha, a brincar não, gente. Eu acho que eu sou mesmo super heroína. Vamos voltar. Vejamos um exemplo aqui, olha. Eu fui procurar alguns exemplos de problema e hipótese. Depois eu vou buscar outros e eu vou deixando para vocês. Então tem uma pergunta que eu gostei muito, que é um problema que tem, né, de uma abrangência muito importante, social. Como a publicidade de bebidas alcoólicas afeta os mais jovens do Brasil? Se você for buscar, tem N dados estatísticos sobre isso. E a hipótese que esses pesquisadores levantaram é que os adolescentes brasileiros estão expostos e gostam da publicidade de álcool, o que leva ao consumo. Entenderam? Então, olha só, como a pergunta de pesquisa não era se os jovens bebem, a gente já sabe. Como é que a publicidade de bebidas alcoólicas afeta os mais jovens? Qual o impacto? Porque, mas mais jovens? Podia fazer nos mais velhos? Ou na população? Não, você vai delimitar o seu problema de pesquisa. Eu quero saber nos mais jovens, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, nos jovens, eu posso delimitar. E quando ele diz aqui, ó, a hipótese é que os brasileiros, os adolescentes, que é onde eles querem mais atacar, eles estão expostos e gostam da publicidade do álcool. Essa é, na verdade, a tentativa de resposta que os autores aqui foram buscar. Isso aqui é um trabalho que está lá no Senado, que eu gostei numa das comissões. E aí, olha só, como é que eles vão fazer para provar? Ou eles fizeram para provar essa hipótese? Eles fizeram o que eles chamam de estudo de consumidor. Então, assim, existem algumas metodologias que medem, né? Como é que essas pessoas são expostas. Hoje em dia, talvez nas redes, na comunicação mudando, se você for de comunicação, você vai encontrar soluções para isso. Mas como é que essas exposições repetidas vão levar ao desejo de beber ou vão levar a situações onde ele coloque isso como uma possibilidade? Então, esse é um trabalho que eu achei bem interessante, está disponível aqui no site aqui, que eu deixei para vocês, tá? Outros exemplos que eu encontrei, que eu achei legal. Ó, isso é o tema e o problema, para diferenciar, tá? Então, o tema é assim, ó, a condição educacional e a sua influência na marginalização social. Esse é o grande tema. O problema é, o aumento na evasão escolar aumenta o índice de marginalização social? Você está vendo que nem sempre, gente, o tema que está ali em cima, que depois vira título do seu trabalho, porque agora é um tema, a gente já falou de tema, ele não necessariamente é exatamente a pergunta de pesquisa. Então, o aumento da evasão escolar aumenta o índice de marginalização? Por quê? Porque ele está dizendo que a condição educacional influencia na marginalização. Mas eu preciso saber alguma coisa que eu possa medir. Nesse caso, a evasão. Então, e hoje no Brasil a gente tem um sério problema, principalmente no ensino médio. Então, aqui dá pra gente medir algumas coisas, tá? Bom, atenção. Aqui é uma coisa que eu vou deixar como tarefa para vocês aí, ó. Lê atentamente o seu tema. Por quê? Porque eu falo para os alunos, mas eles têm que escrever o tema primeiro. Escreve o tema. Eu falo, tá, escreve o tema. E agora, já que você escreveu o tema, elabora 3 perguntas. E tenta olhar para cada uma dessas perguntas que você colocou, qual seria a possível hipótese que você gostaria de estudar. Então, você pode tentar buscar uma hipótese, mas você precisa elaborar 3 perguntas. Eu sei que nem sempre é legal, eu sempre digo para que você faça isso num momento que você está cheio de ideias. Não faça num momento muito cansado, meia-noite, cheguei em casa, estou cansado, trabalhei o dia inteiro, fui para a faculdade. A não ser que você tenha energia como eu. 3 períodos,
agitadíssima, já notaram, né? Super agitada. Mas se você tá com muito problema no trabalho, em casa, se você estiver em casa com muita agitação, vá para um lugar, para uma biblioteca, na cantina, se não for muito barulho, ou coloca os fones e fica ali pensando, tá? Ou você pode, no ônibus, às vezes você vai no ônibus rascunhando. Eu sempre gosto aqui, ó, eu tenho aqui um caderninho, né? Antigo esse, né? Antigo. Mas posso escrever no celular também. Eu gosto do caderno. Então eu vou escrevendo aqui, ó, algumas perguntinhas. E aí você vai lendo, você fala, deixa eu ler essa pergunta em voz alta. Aí parece que ela vai soando melhor. Vocês vão ver que quando vocês escreverem essa pergunta, as coisas vão começar a clarear no seu projeto. Enquanto essa pergunta não sair, você pode olhar para aquele tema 10 vezes, que parece que ele é um bicho de 7 cabeças. Vai por mim. Vamos tentar elaborar essas perguntas? Vamos lá? Agora é sua vez. Mãos à obra.